A gente começa essa série de reportagens acompanhando esse trem. Só que ninguém até hoje ouviu sequer o apito acionado pelo maquinista. Porque não tem maquinista. Ele também não traz e não leva nenhuma carga. E sabe por quê? Porque esse trem é só um sonho. Ele não vai a lugar nenhum. Ele não existe. Não vai para lugar nenhum porque a ferrovia está desse jeito, inacabada. Por onde a ferrovia vai passar? A ferrovia passa aí, nessa estrada aí, ó. Só bem direto. Ela passa aqui. Não tem ferrovia? Não. Onde está a ferrovia? Aí eu não sei onde é que está ela. Para concluir as obras paradas em todo o país, seria preciso desembolsar pelo menos 40 bilhões de reais. São creches e escolas, hospitais e unidades de saúde, obras de saneamento, aeroportos, rodovias, milhares de estruturas que poderiam estar beneficiando a população e estão assim. Aqui em Goiânia existem mais de 10 centros municipais de educação infantil que estão com as obras paradas. Aqui na Lomba do Pinheiro, periferia de Porto Alegre, este Centro de Artes e Esportes Unificados começou a ser construído em 2013. Em 2017, as obras foram totalmente paralisadas. Aqui em Teresina, a duplicação da BR-343 começou ainda em 2012, mas até agora não foi concluída. Hoje, o governo do presidente Jair Bolsonaro completa 1000 dias. Nesse período, o setor de infraestrutura recebeu atenção especial. Outra política de destaque foi a criação do programa de habitação popular Casa Verde Amarela. Confira na reportagem de Luana Cari. Somente no primeiro ano de funcionamento do Casa Verde Amarela, criado em agosto de 2020, foram entregues mais de 400 mil casas em todo o país. Uma das beneficiadas pelo programa habitacional foi a Natalícia, que vivia em uma favela em Alagoas. Uma vida nova. Dar uma vida nova e um futuro melhor para os meus filhos. Recentemente, o Casa Verde Amarela passou por mudanças para atender mais pessoas, com a redução de juros e o aumento do valor máximo dos imóveis financiados. Cada ação que está sendo desenvolvida aqui é para permitir que aqueles que estavam desenquadrados passem a continuar enquadrados entre 10% a 15% e as empresas continuem a ofertar no mercado esses imóveis. Outro destaque dos 1000 dias de governo foram os investimentos em infraestrutura. Nesse período, 34 aeroportos foram entregues para a iniciativa privada, 22 deles apenas durante a Infra Week. A semana de concessões realizada em abril deste ano garantiu 10 bilhões de reais em investimentos em aeroportos, portos e ferrovias do país. Acabando depois de transferir 28 ativos para a iniciativa privada, depois de fazer 15 reuniões com investidores, depois de contratar 10 bilhões de reais de investimento, depois de arrecadar 3,5 bi de outorgas, mas, sobretudo, depois de gerar empregos, esperança e mostrar que o Brasil tem um caminho, tem um encontro marcado com o futuro. Entre as ferrovias concedidas à iniciativa privada, destaque para a concessão do trecho 1 da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vai receber mais de 3 bilhões de reais em investimentos para cobrir de trilhos os 537 quilômetros entre as cidades baianas de Ilhéus e Caetité. Recentemente, também foi anunciado o início das obras da FICO, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Serão 383 quilômetros de trilhos ligando a cidade goiana de Mara Rosa à Água Boa, no Mato Grosso. Futuramente, as duas ferrovias, FIOL e FICO, vão ser interligadas à Ferrovia Norte-Sul, unindo o país sob trilhos. Os resultados dos investimentos em infraestrutura devem chegar na mesa do consumidor. É dividida em 3 trechos, trecho 1, trecho 2 e trecho 3. O trecho da FIOL entre Ilhéus e Caetité tem 537 quilômetros de extensão e é conhecido como trecho 1, ou FIOL 1. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste se constituirá em um corredor de escoamento de minério do sudoeste do estado e principalmente nas cidades de Caetité, Bahia e Itanhaçu, Bahia.
e também de grãos do Oeste Baiano. Numa segunda etapa, ela será expandida até a Ferrovia Norte-Sul, trecho conhecido como Fiol 3, possibilitando a agregação de carga do Centro-Oeste brasileiro. O escoamento da carga ocorrerá pelo Porto Sul, nas imediações da cidade de Ilhéus. O investimento previsto para a Fiol 1 é de 3,4 bilhões de reais. E a obra já está com aproximadamente 80% da execução física finalizada. A expectativa é que a Fiol 1 seja concedida ainda este ano. E a disputa deverá ser bastante intensa, pois despertou o interesse de grandes players globais nas áreas de mineração e siderurgia. Um balanço divulgado hoje mostra que o Ministério da Infraestrutura entregou 86 obras, realizou 12 processos de concessão este ano. Pelos cálculos do governo, os investimentos privados foram de 31 bilhões de reais nesse período. Foram mais de 1.200 quilômetros de estradas reconstruídas ao longo do ano em todo o país, que resultou na queda média de 11% no valor do frete agrícola. Conseguimos escoar uma safra recorde, dar vazão aos nossos produtos, dar resposta àqueles setores da economia que foram muito resilientes, como o setor do agro, como o setor mineral. O Ministério também ampliou aeroportos, portos e concluiu concessões que trouxeram 31 bilhões de reais para o setor. Tivemos uma grande vitória silenciosa, que foi manter a logística funcionando, com portos quebrando recorde, com ferrovias funcionando, com rodovias funcionando, num recado claro de que o Brasil é um país que respeita os contratos e também que foi eficiente no que diz respeito à gestão da sua logística. Estão previstas mais de 50 concessões ao setor privado em 2021. Já na próxima semana, sai o edital da Ferrovia Oeste-Leste. O leilão deve ocorrer no primeiro trimestre de 2021 e gerar mais de 3 bilhões de reais em investimentos. 3 obras rodoviárias que estavam paradas no estado do Ceará vão ser concluídas. O presidente Jair Bolsonaro visitou o estado e anunciou a retomada dessas construções. As imagens mostram o viaduto que liga nada a lugar nenhum. Em Tianguá, no estado do Ceará, este foi, segundo moradores, o principal cartão postal da cidade nos últimos 10 anos. A obra inacabada desde 2011 por irregularidades na construção
atrapalha o fluxo de veículos e aumenta o risco para quem passa pela BR-222. Agora, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai investir 66 milhões de reais, duplicando uma parte da BR-222 e concluindo finalmente esses 2 viadutos que ficaram parados por tanto tempo. Essa obra aí é muito importante porque essa BR é muito perigosa, esse espaço aqui já tem acontecido muito acidente, morte, né? Em visita ao estado do Ceará, o presidente Jair Bolsonaro assinou 3 termos de serviço que vão beneficiar 3 municípios cearenses, Tianguá, Umirim e Horizonte, e concluir melhorias importantes nas rodovias BR-222 e BR-116. Para isso, o presidente destacou a importância da harmonia entre o Poder Executivo e o... Depois de anos de obras paradas, o governo federal concluiu a ponte do Abunã, em Rondônia, que fica sobre o Rio Madeira. A ponte, localizada na BR-364, vai facilitar o acesso ao estado do Acre, que hoje é feito por balsa. Uma obra de engenharia que desafiou a veloz correnteza do Rio Madeira e que desde 2015 vem sendo aguardada pela população de 2 estados. Antes da conclusão da ponte, o Acre estava isolado da malha rodoviária brasileira. Essa obra tem a questão estruturante, é claro, de ligar a malha rodoviária do Acre à malha do país, né? Mas tem a questão social, né, do bem-estar, do desenvolvimento do estado do Acre e nos municípios dos distritos, na verdade, ali após a ponte, né? Por mais de meio século, o motorista que trafegava pela BR-364 tinha que deixar o carro numa balsa aqui no distrito de Abunã e atravessar o Rio Madeira até o distrito de Vista Alegre se quisesse chegar ao Acre. Agora, com a construção da ponte, em menos de 5 minutos é possível trafegar por 1,5 km e sair de Rondônia e ir até o estado do Acre. Há muitos anos, né? A gente vem esperando há mais de 20 anos, né? Na realidade, é a interligação do Acre com o Brasil, essa obra, né? Muito importante. Foi muito sacrifício. Eu acredito. Sofremos demais aqui. Com essa ponte aí vai desenvolver essa região nossa muito. A inauguração da ponte de Abunã, marcada para esta sexta-feira, contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro. No último dia de funcionamento das balsas, ainda havia muitos carros de passeio pagando o preço de R$ 28 pela travessia. Vai melhorar muito a vida do povo do Acre e desse desenvolvedor também, né? A chuva não veio. Foram 7 anos de seca severa no semiárido brasileiro. Um cenário devastador para quem depende da água para plantar e matar a sede dos animais. Alguns produtores rurais precisaram mudar de cidade, vender o rebanho e deixar para trás as plantações que já não nasciam no solo seco. Foi uma coisa radical que aconteceu aqui com nós aqui. Aqui você olhar só vê sequidão. Se nascia um borrego a pessoa ficava triste que não tinha o que dar para comer. E a gente quando acordava já vinha aquela preocupação, o que é que eu vou fazer para alimentar aqueles animais. Foi triste ver o açude seco, né? Foi triste, foi uma coisa que eu não gostei de lembrar. No meio da dificuldade, foi preciso encontrar alternativas e fazer escolhas. A gente teve que vender o rebanho, o gado, bode. Na verdade, eu tive que procurar empresas para trabalhar, porque aqui não tinha mais como a gente sobreviver. Nós saíamos daqui a 40 quilômetros para trabalhar na região de Parnamirim, que lá tinha água. A situação mudou com a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco. A água agora corre pertinho. Os açudes e barragens estão cheios e alimentam rios que haviam secado. Quem trabalha com a terra não perdeu tempo e já está até colhendo. Planta aqui cebola, ali planta pimentão, milho, de tudo um pouco. Com a chegada da água da transposição, acendeu a esperança dos agricultores. Eles começam a ter a esperança e começam a iniciar suas atividades, muitos retornando com seus rebanhos, outros com a agricultura. A água trouxe vida, a água trouxe esperança, certo? Economia, trouxe dinheiro. Pô, a vida aqui é outra agora. Parte da água que tem transformado a vida de agricultores da Paraíba e de Pernambuco é captada em floresta, onde começa o eixo leste da transposição do Rio São Francisco. Já o eixo norte, que tem Cabrobó como ponto de partida, também vai levar a água ao Ceará
e ao Rio Grande do Norte. As obras do Eixo Leste foram inauguradas em março de 2017. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, cerca de 1 milhão de pessoas já estão sendo contempladas com as águas do Rio São Francisco. A gente comemorou muito, assim, muita alegria. Chegou a água, a gente, quando escutou a zoada da água, disse, não acredito, a água chegou. E hoje eu tenho com que trabalhar, tenho com que manter meus animais tanto com a água para eles beber, como para fazer a alimentação, para produzir na minha própria terra.